Primeiramente, gostaria de agradecer, né, por estar batendo esse papo aqui no Aprender a Mais. Esse projeto tem o intuito ajudar pessoas que querem começar o seu negócio, né? E a gente conta aqui história de pessoas que já têm o seu negócio, a fim de ajudar justamente a motivar, a despertar essa vontade, né? Ou aqui ter aquela coragem de sair da zona do medo, iniciar o seu negócio também, né? Eu creio que e atrás da história de cada empreendedor tem uma história de motivação, uma história de superação, e essas histórias vai conectar com a história de outras pessoas também que tá nesse momento querendo abrir o seu negócio. Então, eu fico muito feliz de ter aceitado bater esse papo aqui com o Empreender Mais. Eu conheço bastante essa história e vou ficar muito feliz aqui de contar aqui no Empreender Mais, tá? É o momento que eu quero explorar também esse Dia das Mães, né? Mães empreendedoras. Então, vai ser bem legal esse bate-papo, tá? Eu que Primeiramente, agradeço. gostaria que você se apresentasse. Então, meu nome é Daiane, eu sou formada em turismo, sou bacharel em turismo Uhum, pela Universidade Federal em Pelotas. E basicamente a minha formação é turismo. uhum, Então, essa parte profissional, é, eu trabalho desde os 18 anos já nessa área. Sou mãe do Giancarlo há uhum. 8 meses. Eu sou casada, com o Jonas, um gaúcho. E há 2016 vão fazer 8 anos que eu sou proprietária da Viator, agência de viagem. Nossa, vai fazer 8 anos já, né? Já, Nossa, já vai nossa, esse fazer tempo oito passa anos. rápido, né? Passa. Nossa, eu não imaginava. É a mesma idade do Sincad Soluções, né? Que legal, que A legal. gente nem vê passar, né? São oito 8 anos anos. entre altos e baixos, né? Porque, principalmente pelo tipo de empresa, né? Uma empresa pequena, Uhum. eu não tenho funcionário, só eu. Então, a empresa, ela oscila também conforme a minha vida pessoal, né? Então, foram Sim. todo esse tempo aí, mas conforme Uhum. toda a minha história acaba passando para a Viatori também, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Dani, mas eu queria aproveitar, eu queria explorar um pouquinho mais a sua história antes, tá? Da Tá, gente começar o seu negócio, né? vamos Como que lá. foi sua vida, né? Eu sei da sua história, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, saindo de São Paulo, vindo para Pinda e depois indo para Porto Alegre, né? Tá, Foi para Pelotas antes, né? sim. Um Tá, desde o pouquinho. comecinho, desde o Isso, comecinho. isso. Como Tá, que foi sua vida, assim, na infância, tá, né? Questões até, eu gosto de explorar como que era questões financeiras, tá, né? Como que você teve sua vida, a questão de escolar, né? tá. Conta um Ah, pouquinho pra gente. a minha infância, eu sou nascida em São Paulo, na capital, e morei lá até os 10 anos de idade. E a minha infância sempre foi uma infância muito escassa, Uhum, é, sem condições financeiras, sempre vivendo sempre com o mínimo mesmo. uhum, E com a ajuda de parentes, né, com solidariedade e tudo mais. E quando nós nos mudamos para aqui para Pinda, não mudou muito, né? Continuou bem parecido também. Sempre uhum, estudei em escola pública, então nunca pude contar com essa parte financeira dos meus pais. Então uhum, tudo que eu almejei para mim, eu tive que correr atrás, porque eu sabia desde sempre que eles não poderiam me dar além, né, do uhum, que eles já tinham. É, eu tenho a minha mãe que sempre me deu muita base emocional, uhum. que sempre me apoiou em todas as minhas decisões, e eu acho que isso foi primordial para eu sempre seguir em frente, né? Por mais que Legal. ela tivesse sempre receios, medos de mãe, né? Que isso Uhum, é totalmente normal. Ela nunca me podou, nunca me disse você não vai conseguir, sempre pelo contrário, ela sempre me apoiou. Então, eu acho que isso foi um papel muito importante que eu tive na minha vida para sempre buscar. legal. Eu comecei, eu fazia trabalhos, né, para conseguir um dinheiro extra, Uhum, desde os 12, 13 anos, uma faxina na casa de tia, cuidava de prima, uhum, então meus extras passava roupa. Então, até eu ter o meu primeiro trabalho CLT, eu fazia isso. legal. Ou se não, minha mãe fazia biscuit, eu vendia na escola, Uhum, para conseguir essas rendas, né? Vendia Avon. Tudo uhum, que minha mãe fazia assim, eu levava também para ajudar e aumentar a renda. uhum, O meu primeiro trabalho como CLT foi numa loja de roupas. Eu trabalhei mais ou menos um ano ali. Mas só um pouquinho antes, assim, ainda quando eu fazia ensino médio, eu fiz um técnico em informática. uhum, Em Pinda tem o Centro Paula Souza, que é um ensino técnico gratuito, mas você tinha que fazer uma prova para passar. E eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de estudar, de apresentar trabalho, sempre fui muito falante, assim, né? Sempre, uhum, sempre gostei de falar em público.
Uhum. E aí isso, não sei, talvez por isso que eu trabalho com turismo. No turismo. Mas foi, ali eu já comecei a me profissionalizar, né? Porque eu não tinha contato com computador, então eu comecei, foi meu primeiro curso, assim, foi de um ano e meio, junto com o ensino Uhum. médio. Depois que acabou o ensino médio, eu comecei a fazer o técnico em turismo, também no Centro Paula Souza, e ao mesmo tempo comecei a trabalhar, porque né, a gente estuda, mas também com a certa idade, né, ali 18 anos, ah, aí eu já não tinha mais nenhuma ajuda dos meus pais, eu me puxava e também ajudava em casa. Não Legal. sei como isso era possível, né? Com o salário, eu vejo na minha carteira hoje, era um salário de R$ 370. Pois é, pois é. Não sei. E eu fazia inglês com esse Uhum. salário. Olha. Eu dava R$ 100 em casa para ajudar a minha mãe. E ela já não Uhum. me ajudava com mais nenhuma despesa de roupa, de nada. Então, eu realmente vivia Se desse virava, né? valor. Aham. E ali no turismo eu comecei a gostar da área. Eu fiz um estágio ali pelo curso, 3 meses no hotel aqui de Uhum. Pinda. Me fugiu o nome do hotel, ali na entrada de Pinda, Nossa, fugiu também. Fugiu também. mas aquele hotel. Aham. É o principal aqui O de Pinda, né? principal eu Uhum. trabalhei ali no É o almoxarifado, Plaza Hotel. Plaza Hotel, isso mesmo. Plaza Hotel. Eu fiz um estágio ali de 3 meses no almoxarifado e não curti a parte de hotelaria. Uhum. Ah, e aí continuei fazendo o curso e surgiu uma oportunidade de estágio numa agência da cidade, também bem conhecida, a Peratur. Uhum. E eu fiz o estágio ali, fiz a entrevista e passei. E era para ser só um estágio e acabei ficando por quase 3 anos. 3 anos. Nossa. Porque eu trabalhei lá até sair de Pinda. Uhum. Então, Entendi. eu fiz o estágio e continuei ali e só saí porque eu me mudei. Então, Uhum. quando eu estava ali trabalhando com a agência, fui descobrindo a área, eu falei, eu gosto de fazer isso, né? Eu gostei. E até então eu não tinha nada em mente de faculdade. Eu nunca procurei fazer também, porque eu não me sentia atraída por nenhuma profissão específica, assim. Uhum. Então eu fui deixando, né? Fui trabalhando. E aí eu cheguei ali na agência, falei, eu gosto do turismo e eu acho que é isso que eu vou fazer. Uhum. E então, com 20 anos, eu falei, o ano que vem eu começo uma faculdade, independente aonde seja. Uhum. E eu prestei vestibular em três. Ao longo desse ano, né, eu fiz cursinho, eu trabalhava de dia, fazia o cursinho, aí já tinha terminado o técnico, né? Aí eu Uhum. comecei a fazer o cursinho, o ângulo, então eu trabalhava de dia, estudava à noite, e Uhum. falei, vou focar no vestibular. Faculdades federais de turismo em São Paulo, né, que seria mais próximo da minha família, não tem muitos, né? Tinha Uhum. a USP, mas eu sabia que eu não teria tempo para me dedicar para um vestibular de USP, De que é algo USP. muito mais puxado. Uhum. E Muito mais concorrido, né? muito mais concorrido. Então Uhum. eu descobri uma faculdade lá em Pelotas, na UFPEL, na Federal de Pelotas, por um conhecido que tinha feito um vestibular na época que eu ainda fazia ensino médio. E eu conheci ele na sala do vestibular, que era um vestibular de 3 dias. Então, nós fizemos 3 dias prova, a gente acabou se conhecendo e mantivemos o contato. E Uhum. ele começou a faculdade de filosofia lá em Pelotas. Em Pelotas. E aí, quando eu falei para ele, esse ano eu vou me dedicar para prestar vestibular, porque eu quero iniciar a faculdade, ele falou: dá uma olhada, aqui tem turismo, dá uma olhada na grade para ver se você gosta. Ah, eu acho que vai ser a minha tentativa de federal. Uhum. E eu fiz também vestibular em Lorena, no Salesiano, Uhum. e também na Metodista, em São Bernardo do Campo. Ali na Salesiano eu passei em segundo lugar, até Olha ganhei que legal. faixinha na frente do cursinho. Que legal. Passei na Metodista também, Uhum. mas aí e fiquei aguardando o resultado do vestibular de Pelotas. Eu tive que ir até lá fazer, foi a primeira vez que eu andei de avião, Olha. eu fiquei 3 dias lá também. E lá foi a primeira vez que eu tive o contato, né, com o universo de uma universidade pública de quem mora fora. Quando Uhum. eu prestei o vestibular, eu já fiquei na casa do estudante, que era esse moço que eu conheci, ele morava na casa do estudante, então ele Uhum. conseguiu um quarto para eu ficar durante o vestibular lá. Então eu já senti um pouco da atmosfera de como seria morar lá, né? Ah, E e quais foram os primeiros sentimentos, né? muito louco isso aqui, morar numa casa de estudante, um quarto, sei lá, com uns 3 metros quadrados para 4 pessoas. Uhum. Muito maluco, né? Pessoas diferentes de todos os lugares. Uhum. Mas é uma atmosfera legal, mas que era muito longe da minha realidade. Eu nunca tinha Sim. vivido aquilo, né? Uhum. Mas eu achei muito legal, assim, a proposta, né? Legal.
E aí eu fiquei aguardando o resultado da, da UFPEL, mas para garantir, eu me matriculei na Salesiana, aqui em Lorena, para garantir a vaga, né? E eu Uhum. sabia que em um mês eu teria a minha matrícula de volta caso eu não efetivasse. Olha. E aí eu fiz a matrícula para garantir. E aí eu fui na igreja. Hoje eu não sou mais católica, Uhum. mas eu acredito em Deus. Então, Uhum. no meu horário de almoço, eu fui na catedral aqui de Pinda, ali do centro, me Uhum. sentei e conversei com Deus. Falei, Deus, porque eu namorava na época também. Uhum. Falei, Deus, se for para o meu crescimento, se for para o bem da minha vida, para o meu desenvolvimento pessoal, profissional, que eu passe em Pelotas. Se eu Uhum. passar em Pelotas, eu vou acreditar que é para eu ir e não importa, eu vou largar tudo e vou. Então, Uhum. para mim essa vai ser a sua resposta que é o certo para mim. Uhum. E eu passei. Uhum. Passei em 22º, eram 40 vagas. Uhum. E eu fui, sem pensar, sem dinheiro, sem nenhum planejamento financeiro, Uhum. simplesmente eu fui. Meu único contato lá era esse moço, né, Uhum. que a gente nem tinha uma amizade, assim, né? A gente se conheceu no vestibular. E eu acho que são, sabe aquelas pessoas, hoje eu não tenho mais contato com ele, Uhum. mas sabe aquelas pessoas que aparecem na sua vida? Se não fossem Sei. elas, talvez não teria acontecido. Sim, sim. Dá pra imaginar, né? É muito maluco isso. É muito maluco. E eu fui. E ele fez a minha matrícula. Olha. E quando ele fez, eu mandei a documentação, eu mandei o meu histórico autenticado. E a universidade exigia Original. o original. E com isso, eles não quiseram fazer a minha matrícula. E não Olha. dava mais tempo de eu enviar. Nossa, E ele não sabia morar. desse detalhe. Aham, nossa, fazia um perrengue com isso. E ele tinha um amigo que fazia direito e que fez o mandado de segurança para eu conseguir me matricular. Olha. E a minha matrícula foi através de um mandado de segurança. Nossa. E em função disso, eu não pude tentar a vaga da bolsa da casa do estudante. Eu Uhum. podia morar lá, mas a gente chamava de morador clandestino. Eu Uhum. fui clandestina por um semestre. Então, Um eu não semestre. tinha bolsa de alimentação, eu só podia dormir. E eu não tinha dinheiro. E Uhum. minha mãe não tinha como mandar para mim. Uhum. E minha mãe me ajudou mesmo assim. Minha mãe me mandava R$ 100 por mês para eu me alimentar e para os cursos na época era tudo xerox, né? Xerox da Uhum. faculdade. Era. E ela me mandava e falava, filha, tá bom. Eu falava, tá ótimo. Mas eu não conseguia comer. Uhum. Então, aí foram essas pessoas que me ajudaram. Uhum. Vou até nomear ele porque foi uma pessoa muito boa, assim. Ou um anjo, né? Um Foi anjo, um na anjo. verdade. O A gente passa Daniel, esses anjos aí na nossa vida. nossa, eu acho que se não fosse ele, eu não teria acontecido tudo isso, né? Olha. Aí o Daniel, eu morei umas 2 semanas no quarto dele. Era um quarto Uhum. masculino, né? E lá era o mesmo prédio, mas eram quartos femininos e masculinos. Mas Uhum. até eu cheguei lá na Páscoa, a casa estava vazia. Eu não tinha como bater no quarto e me apresentar e tentar uma vaga. Entendi. Então, até isso acontecer, eu fiquei 2 semanas no quarto dele. Uhum. E eles pegavam comida para mim. Olha. Que Não é loucura, né? muito. Que E loucura. a maneira como era, assim, no RU, a gente podia se servir e repetir, menos a carne. A carne Uhum. você podia pegar uma vez só. E eu era vegetariana, eu fui vegetariana lá pro sul. Só que com todo esse perrengue de não ter escolhas do que comer, eu voltei a comer carne. Uhum. Então, como é que eles faziam? Ele e os amigos, conforme a disponibilidade de cada um no horário de almoço e da janta. Eles se serviam, pegavam a carne, comiam a metade da carne e depois iam lá se serviam de novo para mim e levavam para mim em copinhos plásticos. Uhum. E esse foi basicamente meu almoço e janta Em durante um copinhos plásticos? semestre, nos copinhos plásticos, Verdade. durante um semestre. Uhum. E eu não falava para ninguém isso, porque eu Uhum. sabia que iam se preocupar, né? E eu falava Tentar sempre te convencer do de contrário, né? voltar, e eu Uhum. não falava, sempre falava que estava tudo bem. Então, meu primeiro semestre foi assim. E esse semestre serviu para eu conhecer outras pessoas,
Eu fui, depois de 2 semanas, eu fui para o quarto de meninas, e Uhum. que essas meninas são minhas amigas até hoje. Somos madrinhas de casamento uma das outras. Então, era tão intenso a vivência que a gente Uhum. criou um ciclo de amizade muito forte. Uhum. Então, eu conheci, fui fortalecendo os laços com elas. Elas também foram me ajudando. Eu me sentia muito sozinha. Eu era a única que Uhum. fazia um curso à noite. Elas faziam todos os cursos de manhã, então às vezes nossos horários não batiam, então eu passava o dia inteiro sozinha, porque eu não conhecia ninguém. Então o primeiro semestre foi bem punk, assim, de adaptação, financeiro, foi bem difícil. Mas sobrevivi, né? Sobrevivi. Uhum. Aí nas férias de julho eu voltei para Pinda, é, né, para ter aquela energia familiar de novo. Não contei o que acontecia comigo Uhum. e voltei. Quando eu voltei, eu conhecia mais gente. E nisso eu comecei a fazer alguns trabalhos, né, uns biquinhos, como a gente Uhum. chama. É, Comecei a trabalhar como caixa de uma boate gay aos finais de semana. Uhum. E eu ganhava por semana R$ 70 por final de semana. Imagina, de R$ 100 por mês, eu passei a ganhar R$ 70 por semana. Eu Uhum. comecei a me sentir a pessoa mais rica do mundo. E já falei para minha mãe, não precisa mais me mandar dinheiro. Com o que eu ganho aqui já está o suficiente. Comecei a trabalhar como recepcionista de evento, garçonete. Comecei a trabalhar num bar, como garçonete também Uhum. durante a semana. Então eu comecei, ganhei a bolsa, porque aí eu já consegui a bolsa da casa do estudante, então eu já tinha a bolsa do RU, então não tinha mais essa crise de alimentação, tinha café, almoço e janta. Então, o segundo semestre, a minha vida, assim, ó, começou a mudar Melhorar. muito, muito. E, Entendi. e no terceiro semestre, eu me senti segura de conseguir um trabalho CLT, Uhum. que eu não teria mais a liberdade de ir para Pinda, né? Ver Entendi. minha família quando eu quisesse. Então, eu comecei a me sentir segura. Não, agora eu consigo ficar mais tempo sem ver. Uhum. E como eu já tinha experiência em agência, eu consegui um estágio numa agência grande lá em Pelotas também. Uhum. E aí fui efetivada e trabalhei na agência até o penúltimo semestre da faculdade. Olha. Uhum. Daiane, vamos lá. A história Numa- é extensa, Aham. né? É extensa e é muito desafio aí. É muito desafio, é muito momentos de decisões difíceis de vida, né? Sim, Momentos de que a muda, ela toma outro rumo, ela vai para outro trajeto, ela segue outro caminho. Você namorava, né? Tinha um relacionamento aqui, tava sem grana, tinha pouca ajuda, ia para um lugar com uma cultura totalmente diferente daqui de São Paulo, o pessoal do Sul tem uma cultura diferente, muito né? específica. Muito específica. Para Pelotas, que é sul e é longe da capital ainda, né? Sim. Com outras culturas diferentes também, né? E, e chegar sem recurso nenhum, sem saber onde vai morar especificamente, né? Você contando aqui, eu vejo muita superação, né? Muita vontade de fazer coisa diferente, né? De criar a sua história, né? Porque são decisões totalmente fora do comum, né? Enfrentar essas coisas são de pessoas assim que querem fazer diferença, querem fazer algo diferente, Sim. algo único, algo seu, né? Você falou que conversou com Deus no momento, né? Desse momento de decisão, e falou que aí talvez você tomou essa decisão, né? Mas hoje, olhando para sua história, assim, né? Turismo, Pelotas, desfazendo de um relacionamento, indo para uma cultura diferente, para um estado diferente, sem grana, com pouco recurso. O que mais você vê de motivação, né? O que mais que você vê dentro de você que você fez essa mudança, você fez essa transformação na sua vida, assim? Ai, eu sempre achava que eu podia mais, né? Eu sentia que tudo dependia de mim, que não Hum, dependia de ninguém. legal. Então, se eu quisesse ter qualquer coisa, eu poderia ter, desde que eu tivesse disposta a abrir mão de algumas coisas para ter aquilo que eu buscava. Porque Uhum, às vezes a gente não tem nem noção exata do que a gente busca, sim. né? Uhum,
eu via na TV, por exemplo, o Rio Grande do Sul, e eu achava um estado maravilhoso. Hoje em dia já não é mais tanto quanto era antes, mas eu Uhum. achava a educação muito melhor do que aqui. Então eu pensava, nossa, deve ser legal morar ali, né? Uhum. E o meu sonho também era fazer uma universidade pública, né? Fazer uma Tinha esse federal. sonho também, Dani? Tinha, desde sempre. Eu É. sempre quis fazer uma federal, sempre. Uhum. Legal. E eu não tinha o curso, eu nunca tive uma profissão, ah, eu quero ser tal coisa. Isso eu nunca Uhum. tive. Mas eu queria fazer uma federal. Legal. E ter Pra, esse será que é universo, para sabe? te desafiar? Talvez, talvez. Talvez para você ter resposta disso, né? Ah, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Então É, aqui está um ponto. eu acho que sempre foi assim, né? Porque ah, eu sentia que quando me falavam, ah, você tem que fazer tal coisa, eu falava, por quê eu tenho que fazer tal coisa? Uhum. O meu pai achava que eu tinha que fazer curso no Senai. Uhum. E eu falava que eu não ia fazer curso no Senai, Uhum. que eu ia buscar outras coisas para mim. Eu não Uhum. queria trabalhar, porque principalmente aqui em Pinda, a maioria das pessoas querem trabalhar na metalúrgica, né? Querem trabalhar Uhum. numa Gerdau, né? É Porque muito tem industrial, né? muito industrial. Porque Uhum. crescendo na empresa tem um salário legal. Mas Uhum. eu queria explorar fora, eu queria Não conhecer o era isso, né? mundo, não era isso. Eu não queria me sentir Uhum. presa. Eu queria Uhum. explorar. Uhum. E eu acho que era isso que falava mais forte em mim. Uhum. É, e em relação a relacionamentos também. É, não era, não é outra pessoa, principalmente no começo da minha vida, né, que eu estava iniciando, que ia me segurar. Eu tinha Uhum. muita coisa para explorar ainda. Então, eu Sim. ainda não tinha essas respostas, né, exatas, o motivo, mas eu sentia essa necessidade, mesmo sem ter o apoio. Eu acho que a pessoa que mais me apoiava realmente era minha mãe, mesmo com Uhum. o coração assim, ó. Minhas Sim. tias falavam para ela: como é que você deixa a Daiane Uhum. ir embora desse jeito? E, Uhum. e eu falava: mas como é que a minha mãe vai deixar ou não? A minha mãe não é minha dona, Uhum. né? Uhum. Então eu nunca me senti presa, né? Eu Legal. sempre me senti no controle da minha vida. Eu decido, eu vou atrás e eu não dependo de ninguém. Por Legal. isso que eu tinha essa necessidade de não contar para ninguém dos desafios que eu estava passando lá, porque eu não queria ouvir. Eu te falei, você não ia conseguir. Ai, viu como é difícil? Claro que é difícil, tudo não é fácil, né? A Uhum. gente ter essas mudanças. Não. Mas se a gente ouvir o que vem de negativo, né? Ou que não nos impulsiona, às vezes a gente fica Uhum. estagnado, né? E eu, Uhum. eu não ouvia e simplesmente seguia o meu coração. Eu acho que nessa época eu seguia mais meu coração do que a razão em O si. instinto, né? O instinto, porque hoje eu até não, eu ainda sou muito coração, mas Uhum. aí hoje com o Jonas, ele é muito razão, então hoje a Uhum. gente tem mais o equilíbrio, assim, né? Entendi. Uhum. Porque eu sou muito mais no instinto, o Uhum. Jonas é mais pé no chão, assim, então hoje eu sou um pouco menos, eu acho que por Uhum. ele, mas eu sempre fui muito de arriscar, de Uhum. ver qual é que é disso aí e Uhum. buscar algo diferente. Legal, legal. Nossa, é muita coisa, né, para esse bate-papo aqui, né? Muito, Mas é, eu do quero te dar antes, os né? parabéns, né, por Muita essa coisa antes. decisão. Quero te dar os parabéns por ter tomado essa decisão, né? Seguido o instinto, tá? Daniel, hoje eu entendo, né, quando as pessoas falam em razão, tudo mais. Cara, eu tô voltando a acreditar no instinto de novo. Porque às vezes a gente acreditava, às vezes, quando é criança, você acredita muito no instinto. Quando Uhum. você é adolescente, você tem aquela coisa, não, eu vou fazer do meu jeito. E você escuta o seu instinto e vai indo. Depois que na fase de adulta, você vai meio que perdendo isso, né? Lógico, você vai tendo outras responsabilidades. Mas eu também falo para as pessoas, não deixa de escutar o coração, não. Porque às vezes aí que tá algumas coisas da vida. Imagine se você não tivesse escutado, né? Então, lógico, a gente na fase adulta, a gente precisa equilibrar algumas coisas, né? A gente Sim, precisa fazer algumas coisas que precisa ser feito, não só o que gosta, né? sim, Mas eu tô voltando a pensar nisso, né? É só um parênteses aqui, porque parece que eu tô escutando agora e algumas coisas estão acontecendo com mais propósito, né? Alinhado a essa minha fase de responsabilidade, né? De tudo que eu tenho como responsabilidade, entender. Porque às vezes você escuta, né? Você fala, mas será? Né? Então é só um parênteses aqui que às vezes a gente precisa escutar novamente nossos instintos, né? E sim.
fazer o filtro. Não, será que é? Será que não é? Porque às vezes é aí que tá a sua verdadeira vontade, né? A Viatori veio disso, né? Uhum, Veio de um instinto, assim. As coisas acontecem quando elas têm que acontecer, né? Eu acho também. Acontece no momento certo, ou no momento uhum, que a gente precisa. Mas a Viatori veio num momento que eu já pensava, mas uhum, faltava um empurrãozinho para colocar em prática, né? uhum. Mas também veio algo do coração, assim. Sim, sim. Daí, aí você ficou 4 anos na faculdade? Foram quatro Quatro e anos? meio. 4 e meio? É, aí ali no último semestre, eu decidi sair da agência que eu trabalhava, pegar meu fundo de garantia e investir no intercâmbio. É verdade, eu tinha esquecido disso, né? Tinha esquecido disso. Eu fiquei 4 meses nos Estados Unidos Uhum. e porque E eu como queria. que foi essa experiência? Foi muito louca também, porque lá foi um intercâmbio de trabalho Uhum, e meu inglês não era bom. Eu sempre fiz inglês, mas meu inglês não era bom, assim, sempre foi um inglês básico para intermediário, assim. uhum. E eu queria ter esse empurrãozinho, assim, de me desafiar de novo. Não estava contente, né, de ter Não, passado não, por tudo isso, né? não. Mas é assim, eu falo que empreendedor é o tempo inteiro querendo crescer. Tem É, essa muita mentalidade de crescimento. É como se fosse videogame, ficar pulando de fase. Ah, isso, dominou mais aquela ou menos fase? isso. Vou pular mais uma fase. Ah, eu quero mais uma fase. Tá. É, Ah, porque tem aquele sentimento, eu posso. Então tá, então vou ver se eu posso mesmo, vou me é, desafiar, vou ver se eu né? consigo. Vou ver se eu consigo mesmo. Isso é o jeito que a gente funciona, é perfil, né? É, é É perfil. perfil. Mas me conta um pouquinho lá dos Estados Unidos. Foi uma experiência bem legal. Eu fui, a gente já era selecionado aqui, a partir do momento que eu comprava intercâmbio de trabalho, Uhum. a gente já era selecionado na empresa e o que a gente ia fazer. Eu ia ser camareira num Uhum. resort e fui contratada para isso. A entrevista em inglês e tudo mais, né? Baita friozinho na barriga. No dia para fazer a entrevista para a empresa, eu queria desistir, porque eu Ah. achava que eu não estava pronta. E, o Jonas deu. A gente namorava na época, né? E o Ah, você Jonas já tava com o Jonas, né? já. O Olha. Jonas, eu conheci o Jonas no segundo semestre da faculdade, já. Ah, foi no segundo semestre. Foi no segundo semestre. Uhum. E entre idas e vindas, assim, já são 15 anos. Olha, nossa, passa rápido. Passa, passa, Muito boa. rápido. E aí eu fui para a entrevista e tá, decidi então que eu ia para uma cidadezinha bem pequenininha, Wisconsin Dells, no estado de Wisconsin, bem frio, neve, e eu não conhecia a neve, então fiquei super animada. Uhum. E chegando lá, o RH disse, o RH do resort, que eles já estavam com as vagas cheias para camareira. Isso que eu fui Nossa. já com o intercâmbio certo para ser isso. E no Uhum. primeiro dia, com meu inglês travado, não, você não vai ser, não tem mais vaga para camareira. Isso tudo em inglês, tá? Uhum. Você tem que ir pelo resort nos setores de restaurante, de entretenimento e ver se eles têm vaga para você. Olha, sem conversa, é só isso. Essa informação, não? Essa informação. A minha sorte, mais um anjo na minha vida. Eu conheci a Nara, que estava na mesma situação que eu. É, tinha eu, a Nara e a Grazi, que íamos ser camareira e tivemos essa questão. A Grazi, a gente se conheceu e a gente alugou um quarto de. Lá é motel, né? Motel é como se fosse um hotel para nós. Olha. A gente alugou um quarto de motel e foi onde nós moramos os 4 meses. Hum. E a Nara nós conhecemos lá na hora com essa função. E a Nara já tinha um inglês muito avançado, muito Uhum. bom. Então, se não fosse ela, porque nos restaurantes, na parte de entretenimento do resort, ela que conseguiu as vagas para nós. Olha. Uhum. Porque eu não saberia falar, Uhum. conversar para pedir. Então, eu tive 2 empregos. Eu limpava a mesa de Uhum. um restaurante. Então, eu tinha o salário por hora. Eu ganhava US$ 8 por hora. E lá eu ganhava mais as gorjetas Uhum. dos garçons. Então, eu ganhava 10% das gorjetas dos garçons. Porque eu Legal. limpava, nós, né, limpávamos as mesas para eles. E o meu Uhum. outro trabalho era no parque de diversões dentro do resort. E ali a gente trabalhava com pessoas, com os americanos, então eu treinava Uhum. muito inglês, né? Era aula de inglês 8 horas por dia, porque a escala mudava conforme o dia. Tinha dia que eu trabalhava com brasileiro, tinha dia que eu trabalhava com americano. Então, o dia que eu trabalhava com americano, eu tinha que falar inglês 8 horas. Eu saía com a cabeça Sim, aqui assim, ó, imagino. porque eu estava estudando inglês 8 horas, né? Aham. É muito Mas esforço, né? muito esforço. Mas foi muito legal, uma experiência muito bacana. Que legal. Depois que terminou essa etapa de trabalho, eu viajei lá por um mês, então eu conheci Chicago, conheci Nova York
e fui para Orlando. Legal. Conheci a Disney, Que que era o legal. meu sonho. Tudo isso sozinha, também foi um desafio viajar Uhum. lá, fazer toda essa viagem sozinha, minha primeira viagem internacional. Também senti muito frio na barriga de estar fazendo tudo isso sozinha. E para Nova York sozinha, Uhum. É, mas fui. Deu tudo certo, foi muito maravilhoso, eu faria tudo de novo. legal. Show de bola. Show de bola. Daí, né, depois, você começou o seu negócio, né? Vou entrar um pouco, falar um pouquinho do seu negócio agora. Vamos, Mas eu queria primeiro perguntar, né? Você estava trabalhando, né, para uma outra pessoa e decidiu abrir o seu negócio. Você falou que foi por instinto, assim, né? Hoje você consegue visualizar, ou naquele momento, qual que era a principal motivação para abrir um negócio próprio? olha, a maternidade. A maternidade. Desde lá? Desde lá. Ó, Porque assim, depois que eu me formei e saí de Pelotas, eu e o Jonas nós fomos para Porto Alegre. uhum, E aí, em Porto Alegre, começamos a morar juntos, e aí nós começamos uma vida como casal mesmo, assim, né? De uhum, dividir conta, casa e tudo mais. E em Porto Alegre eu comecei a trabalhar em operadoras. A minha experiência anterior era agência de viagens, e uhum. depois eu comecei a trabalhar em operadoras. Então, em Porto Alegre, eu trabalhei 5 anos em operadoras. Qual que é a Três. diferença, né? As agências de viagens, ela atende o passageiro direto. Certo. E o que ela vende? Os serviços que a operadora oferece. Ah, entendi. É a Entendi. operadora que faz todo o trato direto com a companhia aérea, com os hotéis, com os receptivos. O agente de viagem pega mais ou menos aquilo pronto e E, oferece para o passageiro direto. e faz com a comunicação com o E faz cliente. essa comunicação. A Uhum, maioria das operadoras não atende direto o passageiro. A maioria, o cliente é a agência de viagem. entendi. E aí eu comecei a trabalhar por esse outro lado, né? Eu era Ah, você foi agência, ver um outro outra mundo, percepção, outra exatamente. percepção. Uhum, Então eu tive essa experiência dos dois lados do negócio, né? entendi. Então, nesses 5 anos, eu fui adquirindo essa experiência e eu percebia como trabalhar numa agência era mais fácil do que trabalhar numa operadora. Trabalhar numa operadora é muito difícil. É muito difícil, a demanda é muito maior. Entendi. E aí, a última operadora que eu tava, eu gostava do pessoal e tudo, mas eu comecei a me desmotivar. Uhum, Porque aí vem aquilo, cada empresa tem o seu perfil e tudo mais. E ali eu já comecei a pensar, eu podia ter minha própria agência. uhum, Mas como fazer isso, né? Sair do certo para o duvidoso, ter um salário uhum, fixo todo mês certinho e começar do zero, porque eu não tinha mais clientes de agência, né? Eu ia começar do zero. uhum, Como fazer isso, né? E eu comecei já a estudar como abrir uma agência, o que eu precisava, a parte uhum. financeira. Comecei a ver Fazer como o é que funcionava. planejamento, né? O planejamento. Legal. E quando eu decidi abrir o meu MEI, no mesmo mês que eu decidi abrir o meu MEI, eu fui mandada embora. Mas no mesmo mês, você abriu depois de um mês? Não, No- Foi assim logo em seguida? muito em seguida. Nossa, que Eu abri meu coincidência. MEI, porque antes o MEI era, acho que na mesma época que eu fiz o meu, você deve ter feito o teu. O MEI era mais simples do que é hoje. A gente Uhum, era online, a gente abria na hora, só colocava uhum. nossos dados e saía na hora o MEI. Hoje em O dia meu não. não deu para ser e-mail, eu tive que abrir Simples Nacional mesmo. Ah, Que a teve que abrir. atividade de Diferente. tecnologia não entrou o MEI. Até Entendi. hoje não tem. Entendi. Não, De o MEI era desenho. muito simples. Uhum, É, fazia online na hora e já gerava na hora o MEI. Hoje em dia uhum, demora um pouquinho mais, é um pouco mais burocrático hoje. E uhum. antes não. Era o feriado de 12 de outubro, eu tava lá, eu falei, quer saber? Eu vou abrir o MEI, e seja o que Deus quiser. Abri o MEI. No dia seguinte eu fui demitida. Uhum. Mas eles sabiam que você abriu? Não, não sabiam. Não. Nossa, que Foi loucura. por isso que eu falo as coisas que tem que ser. Nossa. E eu não sabia que ia ser demitida também. Uhum. Não tinha burburinhos, era uma empresa Não pequena tinha. também. Uhum, Não entendi. tinha. Porque eu era uma boa funcionária. Ó, o instinto, ó. Olha o instinto falando. Tanto que o meu chefe ficou muito chateado. Ele até se emocionou na hora que foi me demitir. Uhum, Porque eu era uma boa funcionária. Só que eu não estava rendendo financeiramente para a empresa, né? Super uhum, entendo, né? uhum. E aí, a minha principal motivação, na Olha isso. verdade, eu ficava pensando, eu quero ser mãe. Uhum, Como é que eu vou ser mãe trabalhando fora? Eu não quero colocar meu bebê com 4 meses numa creche. entendi. Já tinha essa clareza, né? Já tinha. Falei, eu sei que como empreendedora eu vou ter uma demanda muito maior, mas eu vou ter a liberdade de escolher os horários que eu vou poder Sim. trabalhar. Perfeito. Perfeito. Então, eu já pensava na maternidade, né, quando eu abri o meu negócio. Uhum. Então, foi o meu principal ponto. Legal.
Então tá, daí você já estava pensando em abrir o seu negócio, né? Porque já estava de novo naquele pensamento, querer fazer do seu jeito, não concordando com algumas coisas, então, eu preciso, né, fazer do meu jeito. Já tinha essa vontade de ser mãe e pensar nessa liberdade, né, de criar o seu filho principalmente nos primeiros anos, né, que Sim, acho que é uma das grandes dificuldades para a mãe, né? E só que teve mais um detalhe que você foi mandado embora, né? Assim, né? Nesse momento. nesse Não deu momento. tempo, né, nem de ficar um pouco, né? De estruturar a questão. Eu não sei, que financeira, você tinha estrutura financeira, assim, A de minha, renda minha é como casal, como casal, mas como não assim casal. para esse Não, não, não para esse momento. abrir. Não Tá. para esse momento. E os 2 primeiros anos foram bem difíceis. Uhum. Eu quero explorar um pouquinho esse ponto aí. Aí você foi mandado embora. Aí outro dia, você ia começar o seu negócio, né? Não tinha cliente, não tinha nada. Como que foi esses primeiros dias aí? Você caía a ficha assim, nossa, eu já não tenho mais o salário, aquele salário, né, que vai vir Sim. dia 5, dia 20, eu não sei como funcionava, e eu vou ter que correr atrás de tudo agora. Como que foi esses primeiros dias aí? As emoções, como que foi? Como que você lidou com isso? O fato de eu ter sido mandada embora, eu tive o seguro, ainda Sim. que deu uma, né, amenizada, Uhum. né? Então, esse primeiro momento eu fui atrás de logo, como é que ia ser, né? Como é que eu ia apresentar, o que que eu ia fazer, Uhum. Facebook. é, Comecei a pensar na empresa mesmo assim, para começar a apresentar ela para o mundo, né? Porque Legal, até foi então eu sabia o estruturando nome, ela. eu sabia o Uhum. nome, né? Porque eu tinha feito o MEI, mas eu Aham. ainda não tinha, como é que eu ia apresentar ela, né? Então, de fazer Uhum. logo e tudo mais. Então, ali os 3 primeiros meses, eu fui me estruturando dessa maneira. Uhum. Começou o boca a boca. O Jonas no trabalho, falar, agora a Dai tá com uma agência de viagens. Legal. Porque o que que acontecia? O fato de eu trabalhar com turismo e já ter trabalhado em agência, de vez em quando vinham pessoas para mim pedir orçamento. Eu falava, eu não faço, eu não sou agência, Uhum. eu trabalho em operadora. E aí eu comecei a explorar essas pessoas, né? Pra falar, Entendi. agora eu sou agência, agora eu posso te atender. Então, o meu primeiro cliente foi em novembro já. Então, até Uhum. que não demorou tanto, assim, para o meu primeiro atendimento, né? Uhum. Mas a empresa começou a ter um fluxo maior em janeiro. Uhum. Mas esses primeiros meses aí que se sucederam foi mesmo para eu fazer essa parte Pens- de estrutura Pensar mesmo. na sua empresa mesmo, né? Isso. Criar, Criar, nascer com essa empresa, né? E isso. você tinha o respaldo do seguro, então deu para ficar tranquila em relação a Deu, isso. Uhum. sim. E as suas estratégias, assim, primeira de conseguir de cliente foi falar com essas pessoas conhecidas já, Foi que o já, boca a já tinham um boca. relacionamento. Isso. Uhum. Foi o boca a boca, foi começar a colocar. Eu já, nessa época, eu estava iniciando ali um Instagram, porque antes da Viatori eu colocava pouca coisa da minha vida em rede Uhum. social. E aí eu comecei a pesquisar, a explorar mais essa parte, e aí começar a colocar que eu estava com a agência. Mas isso Uhum. demora muito, né? Uhum. Então, essa parte inicial foi bem difícil, porque realmente não tinha um fluxo Uhum. mensal. Uhum. Era uma pessoa ali, porque as pessoas não viajam todo mês, mas Sim. geralmente viajam uma vez por ano. Uhum. Então, até criar esse vínculo, um número X de clientes que, Traz né? uma recorrência mensal, né? Isso, exato. Uhum. Então, esse início foi bem difícil. Nossa, eu E, imagino. Tô e, imaginando aqui esse processo, e né? nesse De viagem. processo, eu entrei em depressão, Hum. nesses 2 primeiros Uma anos. carga muito forte. Muito forte. Uhum. É, porque olha o meu perfil, né? De estar sempre correndo atrás e nunca depender de ninguém. Uhum. Eu comecei a depender do Jonas financeiramente. Entendi. Uhum. Então, isso foi um peso para mim, e por mais que ele não cobrasse, eu me Uhum. cobrava. Sim, Então, sim. quando ele perguntava assim, como é que vai a agência, eu já estourava, porque Entendi. para mim era uma cobrança, porque eu não estava, porque nossas contas ali sempre foram em conjunto, né? Aquele momento estava mais dele, então eu me sentia culpada, pressionada. Então, esses 2 primeiros anos foram difíceis por causa disso. E ser Uhum. home office também foi um desafio muito grande de você acordar, de você ter uma televisão ali, organizar sua rotina, tirar o pijama Uhum. e focar no trabalho. Nossa, foi muito difícil eu tirar de mim o CLT Uhum. por um home office, porque eu sou home office até hoje. Uhum. É uma É mudança muito, muito, muito grande. muito grande. A mentalidade demorou para minha cabeça funcionar. O meu tempo de ter uma louça na pia, uma roupa para estender, com o Uhum. trabalho, de determinar os horários. Esse desafio para mim foi muito grande, Uhum. muito grande. É, a louça na pia já te atrapalha.
né? Porque você tem as suas responsabilidades como ali, o dono da casa, a dona da casa, mas não é o horário de lavar, é o horário de Não, trabalhar. Mas toda vez exatamente. que você passa pela cozinha, você fala, nossa, tá ali ainda. Uhum, E isso incomoda, né? Isso muito, incomoda. Aí você vai, não, eu vou limpar, vai. Aí você perde, sei lá, meia hora do seu negócio. Essa questão de home office também é uma situação que eu poderia até falar um pouquinho mais, né? Em relação a isso, porque é bem difícil mesmo no começo. O começo é bem difícil, né? Até você mudar a chavinha mesmo de falar assim, ó, isso é isso e isso é isso, né? muito, E depois é equilibrar seu tempo. Depois fica até gostoso, porque, né? Você sabe algumas coisas que você tem que fazer. Mas para uma pessoa que não tem disciplina, é difícil. muito difícil. Até a gente ter a disciplina, né? É, Ter a disciplina. é Hoje em difícil. dia, para mim, é muito mais fácil eu acordar, tomar café, trocar de roupa e me fechar no escritório. Uhum. Hoje eu não tenho problema nenhum em É, mas fazer isso é isso. importante, né? Ter um escritório. Muito. E eu Ter um escritório. demorei. Eu tratei isso em terapia, porque eu tinha só uma mesa de computador, Uhum. só. E era o quarto da bagunça onde eu trabalhava. Então eu olhava aquele quarto, eu não via um escritório, eu não via um trabalho. Isso me atrapalhou muito, Uhum. muito. Aí até que o ano foi antes da pandemia. Antes da pandemia, eu consegui montar bonitinho o escritório, com Legal. mesa em L, botei papel de parede, fiz mesmo. Eu gosto de trabalhar na janela, com a Uhum. claridade, olhando o céu. Eu Uhum. coloquei a mesa na janela, porque antes eu trabalhava virada para a parede. Isso me deixava deprimida. Uhum. Então, quando eu consegui mudar tudo isso, a minha produção, a minha vontade, sabe, aumentaram de uma maneira que hoje para mim é algo muito natural, muito Uhum. natural. Hoje eu passo tantas horas trabalhando que às vezes eu nem percebo. Legal. Antes do Jean, né? Que isso é Aham. antes do Monta. Jean. Legal, legal. Daí, e seu negócio hoje? Qual que é o seu negócio? Assim, explica um pouquinho pra gente, né? Viatori. Por que esse Viator. nome? É viajante em latim. Mas Viajante latim? mas sem eu coloquei um T a mais para incrementar. Tá. Uhum. E a Viator, inicialmente eu pensei mais a Viator para atender um público específico. Porque agências de viagens a gente tem muitas, né? Uhum. E a gente tem internet hoje, né? Sim. Uhum. Então nem todo mundo vai procurar uma agência para viajar, nem todo mundo Uhum. precisa de uma agência de viagens para viajar. Uhum. Mas tem gente que não gosta de pesquisar. Tem gente Uhum. que não tem tempo para pesquisar, Uhum. porque precisa de pesquisar. Se você quer viajar por conta, você precisa demandar um tempo para você pesquisar os detalhes de um Sim. roteiro, onde que você vai ficar, o que que você vai fazer. E tem gente que não gosta e não tem tempo. Uhum. Então, o meu público é para esse tipo de pessoa. Porque Uhum. em relação a valores, Você tinha clareza já disso, Dani, quando você começou? eu tinha clareza, mas eu não tinha. Eu achava que o meu público ia ser outro Uhum. do que Porque é assim, hoje. sabe por que que eu perguntei isso pra você? Porque essa clareza é muito importante para quem tem um negócio, né? Hum, Olha, eu tenho um serviço, né? Eu ofereço esse serviço. Tem pessoas que não vai precisar desse serviço, porque ela já tem um perfil. Então, eu não vou brigar com isso, não vou brigar com o mercado. Falar, Não, não, todas as pessoas precisam do meu serviço, que eu vejo muitas pessoas fazendo. Eu vejo engenheiro fazendo isso, eu vejo arquiteto fazendo isso, né? é, Então não aí é. é legal você ter essa clareza porque para você entender, não, tem um perfil. Então aí Tem um você vai perfil. atrás certinho do público, você não fica tentando trazer todo mundo, né? Não, e é impossível, impossível. Eu não vou brigar com a internet pelo preço da Uhum, internet. A uhum, internet não oferece o serviço que eu ofereço. perfeito. Você está tratando com uma pessoa que está ali fazendo aquela coisa por você. Então, assim, Uhum, quando alguém me manda, olha, consigo tanto pela internet, aí eu falo, olha, o meu trabalho é diferente da internet. uhum, Eu não vendo só um hotel, eu vendo todo o meu tempo, toda a minha experiência. Não é só a passagem aérea, entende? uhum, Então, se você não precisa do meu trabalho, se você não precisa do meu tempo, da minha pesquisa, pode comprar pela internet. uhum. Eu acho até Perfeito. melhor. Então, Uhum. assim, eu sempre tive isso, né? Mas eu achei que eu atendia um público um pouquinho diferente do que eu É. tenho hoje. Eu também atendo esse público, que são pessoas que têm zero contato de viagem, que nunca viajaram, ou que não têm nenhuma experiência. Eu também atendo esse público, que Uhum. dependem de uma pessoa mesmo para conseguir viajar. Legal. Eu tenho também, mas eu achei que ia ser o meu público principal. Uhum. E não é. E não é. Hoje qual que é? São pessoas que realmente valorizam essa palavra. Pessoas Valoriza. que valorizam me ter como.
assessoria mesmo. Ah, eu vou Uhum. viajar, se eu tiver qualquer problema, eu não preciso me preocupar porque eu tenho a DAI, Entendi. Entendi. entendeu? Entender o valor do seu serviço, né? Exatamente, Da porque transformação do seu serviço, né? eu fico 24 horas à Uhum. disposição de uma pessoa que está viajando. Ah, uma pessoa Sim, que está indo para a Europa, que a conexão é madrugada no Brasil, e ela perdeu a conexão, ela pode me ligar às 3 horas da manhã, que eu vou estar ali à entendi. disposição para ela. Nossa, esse serviço tem que ser muito caro. Tem que ser muito caro. E não é, tá? Essa é a questão. E não é. Uhum. Hoje eu estou já trabalhando a minha cabeça também, porque muitas mudanças a gente tem que trabalhar na nossa cabeça primeiro, para a gente conseguir implementar no nosso negócio. Nossa, que legal. É, Que legal isso. porque a gente tem que entender que o nosso trabalho é importante, né? Ah, às vezes a pessoa fala, ai, você cobra tudo isso para fazer isso, mas olha os anos que eu tenho de experiência, de estudo, né? Para eu Uhum. saber aquilo. Às É. vezes ai, comprei uma passagem pela internet, mas me liga para saber os detalhes, se pode isso, se pode aquilo. E Uhum. esse é o meu trabalho. E aí a Imagino. pessoa quer que eu Uhum. faça isso de graça, entende? Sim, sim, sim. Então, Entendo. hoje eu penso em cobrar sobre isso, as Uhum. informações que eu tenho, Uhum. entendeu? Só que Uhum. isso eu ainda vou trabalhar em mim, eu ainda não implementei, mas eu quero implementar. Tem muitas agências já fazendo isso, que Uhum. cobram pelo saber mesmo, né? Pelo conhecimento, né? Pelo conhecimento. Daiane, você para pensar hoje na internet, o que as pessoas mais vendem é conhecimento. Eu, no meu negócio mesmo, Empreender a Mais, o que eu quero vender é o meu conhecimento também. Para quê? Para as pessoas ganhar tempo. Né? Para as pessoas não precisa, você não precisa. Eu já caminhei esse caminho. É, Né? Não precisa caminhar esse caminho. Você vai ter zero problemas, né, me contratando. Né? E se eu exatamente. precisar dar uma assessoria, querendo ou não, é uma assessoria. Né? Você fala para ela, faz isso, isso, isso. Né? Tá, mas Mostrando o caminho, está é mostrando já o mostrando o caminho que caminho. você percorreu. E o seu serviço hoje é mostrar o caminho. É, Né? Mas aquilo que você falou é legal a gente internalizar isso mesmo, se faz sentido a gente fazer essa cobrança, prestar esse serviço, colocar mais esse produto, né, na prateleira, mais esse serviço, porque para a gente também não ficar ruim. E olhando assim de fora já faz totalmente sentido, porque é o que você faz hoje, né? É é, fazer as pessoas ganharem tempo. Eu com a 5 de Soluções, eu não vendo desenho, eu não vendo projeto, eu vendo tempo para as minhas clientes. Arquiteta, engenheiro, um engenheiro que deixar o desenho comigo, eles vão estar ganhando tempo para se dedicar a tarefas que mais trazem resultado por dentro do escritório deles. O desenho é uma parte burocrática, uma parte chata, demora, demora. Mas eu sei, tem arquiteto que ele gosta de fazer isso. Então não é para ele, né? Para ele talvez eu venda uma maquete eletrônica, talvez ele não tenha estrutura para fazer uma maquete eletrônica, vendo outros tipos de serviço, né? Mas para outros não, eu vendo tempo mesmo, porque a pessoa, vamos supor, um arquiteto que tem muito projeto, o que ele mais quer na vida é tempo. é. Então esse serviço seu é mais para vender tempo mesmo. E outra, até tem a ver até com segurança, né? Uhum, Porque se a pessoa vai muito. para um lugar sem ela saber como é, né? E às vezes a internet não te dá todas as respostas. Porque se você não sabe fazer as perguntas Sim, corretas, não você não vai. tem todas as respostas que Sem dúvida. precisa. E quando ele conversa com você, você já tem a sua experiência. Você já Já. sabe que essa pergunta você já, em outros momentos, já recebeu. Você sabe qual que é o lugar. É claro que eu não conheço todas as cidades do Uhum. mundo, mas eu tenho as fontes Sim. para Que a gente não tem, pesquisar. né? Exatamente. Uhum. Então, às vezes eu não sei, me pediu algo que eu não tenho ali a resposta, um destino que eu nunca vendi, me dá um tempo que eu vou te trazer as informações, Uhum. entendeu? Então, é, isso que eu acho que é o mais valioso, né, no trabalho. Uhum. E entrou a pandemia. A pandemia mudou tudo. Uhum. Teste de Covid, o tempo de Nossa. fazer o teste. Eu tive um caso bem chato, assim, e que se não fosse toda o meu modo de trabalhar, os passageiros não tinham embarcado para Fernando de Noronha. Nossa. Não tinham embarcado. Eu entrei em contato com a companhia aérea para questionar sobre a questão do teste. Fernando de Noronha estava bem exigente. Era a Uhum. questão de, acho que eram de 24 ou 48 horas antes. Só que era um voo que tinha pernoite em Recife. Uhum. E aí, na hora dos passageiros, quando eles compraram a passagem com essa pernoite, eu falei, só vou ver como é que funciona a questão do teste, né? Se vocês vão ter que fazer um teste em Recife ou não. Uhum. E aí eu entrei em contato com o promotor da Azul, que era Azul, Uhum. celular.
uma das Uhum. coisas. Sempre documentado, nunca por telefone. Eu não gosto de falar por telefone, porque não fica Entendi. documentada a minha conversa. Uhum. Por WhatsApp. Tenho passageiros nesse voo. Eles devem fazer o teste quando? Em Porto Alegre ou em Recife, para Noronha? Em Porto Alegre, tanto tempo antes. Beleza. Mandei por e-mail para a Consolidadora. A Consolidadora é uma empresa que trabalha só com passagem aérea. Ela Uhum. também faz esse intermediário entre todas as companhias aéreas e a agência. Então, eu tenho um Uhum. sistema da Consolidadora que eu faço todas as emissões de todas as companhias aéreas. Legal. Mandei para a Consolidadora, ó, tenho passageiros nesses voos. Confirma com a Azul quando que eles precisam fazer o teste. Então, eu Uhum. tinha por WhatsApp e tinha por e-mail. Chegou no aeroporto, não queriam deixar eles embarcarem por causa do horário do teste. Nossa. Aí ela me ligou, não estão deixando a gente embarcar. Eu falei, pera, mandei por e-mail para eles no aeroporto, o print da conversa com o promotor deles e mais com a resposta da Azul, da central da Azul, com a informação. Uhum. Tiveram que deixar eles embarcarem. Uhum. E se ele estivesse sozinho? E se tivessem sozinho? Né? E ainda, uma Não ia ter esse cliente, cuidado, né? não, nem Difícil, né? saberiam, né? Nem E saberia. era uma cliente com uma visibilidade grande, né? Uhum. Ela tem muitos seguidores, inclusive eu sou cliente dela, Uhum. ela é esteticista e Ah, que ela legal. também se tornou minha cliente. Uhum. Imagina se eu não dou o atendimento correto, né? Sim. É, ela poderia falar, contratei Podia uma reclamar. agência que não Uhum. fez, e foi ao contrário, tanto que ela expôs isso no perfil dela, Uhum. e no dia seguinte eu tinha 200 seguidores a mais. Que legal. Que bacana. Que legal. Aham. Uhum. Foi muito legal. Mas Mas, é a pode maneira falar. de como eu trabalho, entendeu? Sim, sim. Com a segurança, porque eu faço de tudo para que não tenha problema. Eu tento me antecipar ao problema. Uhum. Legal, Dani, legal. E Dani, como que tá seu negócio hoje? E como que foi na pandemia, né? Essa questão aí, você já falou um pouquinho, né? Como que foi a queda, se teve queda, né? Como que foi organizar tudo isso, né? Porque acredito que foi um desafio muito grande, né? Foi, Porque isso envolve muito esforço, né? sim. E vamos ficar nisso primeiro, porque depois eu quero entrar na questão de maternidade. A pandemia foi bem difícil. Eu fiquei uns 6, 7 meses com zero renda, Nossa. zero. Porque estava tudo fechado, não tinha Uhum. para onde Não viajar, tem o que fazer. não Não tinha o tinha. que fazer. A organização eram os cancelamentos, tinha Uhum. passageiro para a Europa. Em março, né? Quando lá já estava começando a fechar, aqui ainda não, mas lá já Uhum. estava. Então tinha passageiro embarcando ali. Nossa. E aí a gente não sabia o que estava acontecendo direito, era tudo muito novo, por quanto tempo? Então, esse foi o maior desafio. Então, inicialmente foram os cancelamentos. Uhum. Cancelar e ter a garantia que os passageiros iam ter aquele crédito integral para uma próxima viagem, né? Uhum. E o tempo, tanto que se estendeu. A princípio era 1 ano de crédito, depois foi para 2. As Uhum. companhias aéreas começaram a flexibilizar. A gente podia comprar passagem. Se naquele momento do embarque não pudesse viajar, poderia ficar com crédito integral e fazer uma nova compra sem custo nenhum. Então tudo foi se moldando, só que era tudo novo. As regras mudavam todo o tempo. Uhum. Então foi um período de adaptação e de estar sempre ah, procurando saber o que estava acontecendo naquele momento. Até Sempre, o seu serviço mudou muito, né, Dani? tudo, tudo, Porque assim, tudo. você vendeu, já teve o custo, né, ali. Nesse momento entrou várias tarefas e não mudou o valor. Não, não mudou, porque a É, minha nossa. responsabilidade é sobre aquilo, né? Então, eu não tinha como monetizar aquilo também. Uhum. É, e o principal é sempre o cliente, é o passageiro, de ser menos prejudicado. Tive Uhum. alguns prejuízos, inclusive, Imagino. porque eu não achava justo algumas coisas, porque eu ainda dependo de várias coisas, né? O meu Uhum. trabalho depende de hotel, depende de companhia aérea, e nem Uhum. sempre a maneira como eles trabalham, eu acho justo. E eu Entendi. vou te dizer que essa área é uma área, judicialmente falando, tem muita brecha, tem muita margem para o cliente botar na Entendi. justiça. Entendi. Então, eu tenho até um advogado especialista, Uhum. na área de turismo. Quando Uhum. é algo que eu não posso absorver,
eu passo para o cliente o contato do advogado e oriento, falo, a companhia aérea realmente não agiu da maneira correta com você, Uhum. eu fiz tudo que eu pude, eu tenho aqui todas as provas e eu te ofereço para você entrar com Qual o uma ação contra processo? a Uma companhia ação. aérea. E Uhum. já tive passageira que entrou e ganhou o processo porque Uhum. realmente não era certo. Uhum. Então, eu tento fazer dessa maneira, ser a mais clara possível e na Uhum. pandemia mais ainda, para prejudicar menos o possível os clientes, sabe? Uhum. Mas, Entendi. mas foi bem difícil a pandemia. Hoje eu posso dizer que normalizou, já Entendi. normalizou. Uhum. E hoje, como é que tá hoje o seu trabalho? Hoje, A com sua o empresa? Jean, eu engravidei em novembro de 2021 e ali, e o Jean nasceu em agosto do ano passado, né? Agosto de 2022. Mas ali por junho, julho do ano passado, eu já estava sentindo já o peso da maternidade, da concentração. A nossa cabeça fica voltada para o neném. Então ali eu já Uhum. comecei a diminuir meu ritmo, Uhum. a fazer já finalizações, não pegar coisas novas. Uhum. E eu peguei duas agências, de conhecidas minhas que trabalhavam mais ou menos, da mesma maneira que eu, no mesmo atendimento parecido. Uhum. Conversei com elas e as pessoas que me procuravam, eu passava o contato delas, falando Ah, que, entendi. que eu estava dando uma pausa por causa do Dois Jean. meses antes? Uns 2 meses antes, Uhum. dependendo do que era, eu já comecei Vai a passar. distribuir. Uhum. O Jean nasceu e eu, mesmo ali no comecinho, ainda com pontos, eu fazia a emissão de uma passagem aérea, coisa assim, que me Uhum. demandavam 5 minutos. Tá. Pessoas que já me mandavam assim, eu quero tal voo. E que Uhum. gostam de fechar comigo, mesmo pesquisando, mas gostam de fechar comigo, porque caso tenha que precisam de alguma ajuda, sabem que tem o meu suporte. Legal. No Aí eu suporte. fazia essas emissões. Então, Uhum. assim, desde que eu ganhei o Jean, eu não parei. Eu sempre fazendo uma Uhum. coisa ou outra. Uhum. E eu fui aumentando, abrindo um pouco mais o atendimento, agora que ele está um pouquinho maior. Porque a maternidade, nesse momento, é a prioridade. Uhum. Eu quero que esse primeiro ano dele seja bem próximo a mim, eu amamento. Então, eu e o Jonas decidimos colocá-lo na escolinha, na creche, só o ano que vem. Então, ele vai estar com um Entendi. ano e 7 meses. Uhum. Então, não temos rede de apoio, Uhum. só nós dois lá. Uhum. E desde março, eu decidi, fevereiro, não, pós-carnaval. Eu Uhum. tô com uma pessoa me ajudando meio período, 2 vezes na semana. Que aí, nesse, Ajudando na maternidade. cuidando do Legal. Jean, Uhum. para eu me dedicar para a agência. Então, é nesse momento que eu faço novos orçamentos. E aí, conforme as vendas vão se desenvolvendo, eu vou fazendo isso ao longo da semana com o Jean, sozinho Legal. com o Mas Jean. ela cuida ali, na sua casa mesmo. Na minha casa, Ah, que eu legal. olhando junto, Que legal. porque foi a maneira que eu encontrei Nossa, é, uma solução, nossa, bem bacana, de né? continuar com ele. Ele tá ali Uhum. nos meus olhos, precisando de mim. Uhum. Eu estou ali no cômodo do lado. Mas também eu não podia pagar muito mais que isso, né? Do Uhum. que 2 dias na semana. Então, nesse momento, está funcionando assim. E tá indo. Quando uma pessoa me procura, eu falo: olha, eu tenho um bebê de 8 meses, Uhum. eu não estou com o tempo integral para agência, Uhum. meu retorno está sendo demorado. Você tem pressa? Você tem urgência? Você Uhum. pode esperar 20 dias para um orçamento? Que às Uhum. vezes é de 20 dias, um mês. Uhum. Posso. Então tá. Algo Legal. simples, uma passagem aérea, eu faço na hora, Uhum. não demora. Então depende do que é, né? Se é Uhum. algo mais elaborado, demoro mais, né? Se é uma coisa rápida, faço com ele no meu colo. Uhum. Então, a minha parte empreendedora está sendo essa. Que É, legal. Mas que bacana que desse jeito eu já consegui ter umas outras visões aqui de como dá para fazer na prática, né? Como dá dá, para fazer. É lógico, dá, existe tipos de serviços e tipo de prestação de serviço de produto que é diferente, né? sim. Mas é, isso não começou agora, né? Começou lá atrás, Começou lá pensando em tudo atrás, isso, né? exatamente. Uhum. Eu já sabia que isso ia acontecer. Aham. E era a maneira que eu queria que acontecesse, que eu Que legal, pudesse atender uma pessoa com meu bebê no colo. que legal, que legal. Dani, É, quais são os maiores desafios? Maternidade e sendo empreendedora. os maiores desafios? É, Ai, aquilo que você fala assim, nossa, né? E pensando em outras mães também, né? Porque você deve ter contato com outras mães, falar, tá nesse sim. mundo, né? O que você vê? O seu exemplo e o exemplo de outras mães também. As duas coisas, eu acho que que a gente tenta todos os dias não ter, é culpa. Culpa. Culpa por não conseguir se dedicar 100% ao trabalho,
Uhum. Porque quando a gente tá com o bebê, eu tô amamentando, fazendo ele dormir, eu tô pensando em todas as pendências que eu tenho. Sim. E quando eu tô trabalhando, eu tô pensando se ele tá chorando, se ele quer mamar, se tá sendo bem cuidado, se, se a Emily tá olhando ele bem, se o Jonas tá olhando ele bem, se ele tá precisando de mim. Então, essa culpa de não conseguir fazer tudo, dar conta Entendo, de tudo. entendo. Então, eu acho que o principal é trabalhar isso, Uhum. é entender que a gente sempre faz o nosso melhor, tanto na maternidade quanto no empreender. Esses dias eu estava vendo um podcast, desculpa te interromper, mas é nesse assunto, e o Joel J, não sei se você conhece o Joel J. Não, Não, é um cara legal para seguir, né? Um vou, empreendedor que tá fazendo muita diferença aí, né? Principalmente em performance, você ser produtivo, né? sim. E trabalha bastante com saúde também, porque é ex-atleta, né? Ah, legal. E ele levou toda essa vida de atleta dele agora pro empreendedorismo. Tá bem legal. Bacana. E ele tem um podcast que é maravilhoso. E ele entrevistou a esposa dele e mais duas amigas, né? Uma que era esposa do Gustavo Borges e mais uma outra que eu esqueci o nome. E o tema era esse: como é que dá conta de tudo? Como é que dá conta de tudo? Porque é, com essas novas funções que a mulher tá, né, entrando, vai acumular bastante coisa mesmo, né? Vai acumular bastante coisa. E todas lá falaram, quando o Joel perguntou, né? E o Joel até perguntou também, mas precisa dar conta de tudo? Precisa dar conta? Você 100% em tudo? Não tem nem... Aí elas falaram, não, mas não tem nem como. É impossível, é É, impossível. é Mas, você brigar com o impossível, né? é uma coisa que a gente tem que trabalhar tanto na nossa cabeça para a gente não entrar em parafuso, porque hoje a gente tem rede social, a gente tem Instagram, a gente tem mães que apresentam a maternidade real no Instagram e tem mães que não. E a Sim. gente vê mulheres lindas, com os Aham, cabelos maravilhosos, corpos maravilhosos, recém aham. sendo mãe, e você lá descabelada, mal conseguiu escovar o Entendi. dente. Então é difícil a gente trabalhar a nossa cabeça vendo aquilo com a nossa realidade, porque é mãe, é esposa, é empreendedora, é dona de casa, É que a rede né? social o pessoal não mostra os bastidores, né? Não, nunca. Poucos fazem isso, né? Uhum. Então hoje eu cortei, eu sigo mães, maternidade real mesmo, Legal. sabe? Para eu trabalhar com a realidade. E eu parei Uhum. de me comparar também, né? Porque Legal. a Isso é minha um... realidade também é diferente da outra. Sim. É, hoje, eu me sinto até de muita sorte e privilegiada, porque eu tenho um marido, que tem uma estabilidade, Uhum. então eu posso tomar essas decisões, sem tanta preocupação, porque eu tenho esse respaldo. Tem mulheres Legal. que não têm, Sim, sem não têm dúvida. essa escolha. Eu tive a escolha de colocar o Jean na escola com 1 ano e meio. Tem mulheres Sim. que não têm, que precisam Uhum. colocar com 4 meses. Uhum. Então, eu me sinto muito privilegiada, Uhum. por viver da maneira como eu vivo e por, ter a oportunidade de ter as minhas escolhas mesmo, Legal. né? Legal. Mas é difícil dar conta de tudo. Na verdade, a gente não dá conta de Não dá. tudo. A Uhum. casa, eu Uhum. tenho mais 3 cachorras também, Uhum. e que eu trato com muito amor e carinho e moram com a gente no Uhum. apartamento, e Uhum. que demandam atenção, demandam tempo. Do mesmo jeito, Então, né? do mesmo eu coloco o Jean para dormir com as 3 na cama. Uhum. Então, a gente dá um. Hoje eu entendo isso, tanto que eu falo isso para minha mãe. Mãe, eu sei que você deu o seu melhor quando você era mãe, e eu tô dando o meu melhor pro Jean. Sim. Talvez Uhum. não seja perfeito e nunca vai ser, mas é o Uhum. melhor que eu posso dar hoje, sabe? Eu me esforço para dar o meu melhor. Legal. Mas que bom ter essa clareza, né, Nene? Eu acho que as pessoas precisam ouvir mais pessoas reais, né? Lógico, as pessoas que têm uma estrutura muito grande, para ela é difícil também ela ficar mostrando o outro lado, porque querendo ou não, aquela lá é a vida dela, É, né? Querendo ou não, ela tem uma estrutura. Dessa parte que você falou, já tem filho, daqui a pouco já tá no corpo de novo, já tá no shape de novo. Mas você não sabe o tanto de máquina que tem para trabalhar, né? Tempo. sim, É muita estrutura, né? Mas ela também não pode também, né? Ficar se dando uma de... Às vezes, assim, não ser a vida dela também, é aquela vida dela. Mas por isso que é é, bom não se comparar. sim, às vezes tem Essa, muita rede de apoio. Eu não tenho sim. ninguém para deixar o Jean para ir lá fazer uma Uhum. academia. Hoje eu não tenho. Sim, sim, Hoje o meu corpo é funcional, tem que ser para o Jean, sabe? sim. É, então eu ainda não tenho. Talvez quando ele estiver na escolinha, eu vou ter esse tempo para ir na academia, né? Uhum. Porque às vezes tem esses julgamentos. Ai,
teve filho, se largou. Mas Uhum. não é a minha realidade. Talvez se eu Sim. tivesse família, se eu morasse na mesma cidade da minha família, eu teria uma rede de apoio maior, Uhum. então talvez eu pudesse. Então, talvez essas Uhum. mulheres tenham essa rede de apoio, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Né? É, Então, mas o mais importante é ter essa clareza, eu acho, é, né? Então, isso é um desafio muito grande. Essa questão de entender tudo isso. Mas é. entender de uma forma bem clara, né? Porque Isso, você falou de trabalho e falou de, né, do seu pessoal, do filho, mas tem outras coisas também, né? Tem o muito. financeiro, tem a casa, Sim. tem os cachorros, tem tudo. Tem, e fora outras coisas. Nossa, tem muita coisa. Sim, viagens, a gente gosta de viajar, então encaixar Sim, tudo isso tem o assim, ó, lazer, né? Uhum, ter o lazer, uhum, encaixar tudo isso, mas ter a clareza do que a gente quer faz as coisas se tornarem mais leves. A uhum, maternidade era uma coisa que eu queria já há muito tempo, e quando veio, todas as dificuldades da maternidade, eu tenho levado com tanta leveza, eu estudo muito sobre maternidade. uhum. Para eu tomar as minhas escolhas. Porque às vezes, fulano faz de um jeito. Mas será que desse jeito é o jeito que eu quero? Será que é o Perfeito. jeito que eu acho que é o melhor para ele no futuro? Uhum, Às vezes eu sou julgada como mãe Nutella. uhum, Se não dá açúcar, se não dá tela, ser uhum, mãe Nutella, beleza, não dou chupeta, não dou mamadeira, uhum. decidi me doar, porque amamentar livre demanda é uma doação muito grande. E, se, Imagino. e as mães que decidiram dar chupeta, tudo bem também, não Tá tem tudo bem. problema. Uhum. Mas foi a minha escolha, eu escolhi, sabe? E eu acho que Sim. isso é o mais importante. O que eu acho que a gente tem de benefício hoje em relação à maternidade e empreendedorismo, a gente tem muita informação. Uhum, Informação fácil. uhum. Aqui, ó. É, E aí, a gente tem que filtrar. E o que faz sentido para você? O que faz sentido para mim, talvez não faça sentido para outra pessoa. sem dúvida. Então, estudar e ver que aquilo faz sentido, não importa o que os outros falem, sabe? Faz do Legal, jeito que você acha que é melhor para você e para o seu filho. Então, é o que eu faço hoje. legal, legal. E falando um pouquinho de benefícios, né? De ter o seu negócio próprio e ter, né, a parte da maternidade junto, né? De ter esse momento com o filho, né? Quais são os principais, assim, benefícios? Eu Na verdade, em relação a isso, eu só vejo benefícios mesmo, né? Uhum. Porque passa tão rápido. Hoje, você falou sempre sobre tempo, né? Que a gente Sim. vende tempo. E eu acho que o tempo é a maior riqueza que a gente tem. Então, às vezes, a gente está tão na correria que a gente esquece as coisas principais, que são as conexões. Uhum. Então, eu podendo estar com meu filho todo esse tempo, dar 100% de atenção, acompanhar ele, e ainda podendo trabalhar, ter renda, fazendo o que eu gosto. Imagina, é só benefício. É Uhum. só benefício, sabe? Uhum. Vendo cada aprendizado dele, cada dia uma coisa diferente, um dentinho nascendo, uma risadinha, uma gracinha feita. Então, ele querer mamar e eu estar ali, poder dar o mamar na hora que ele quer. Isso para mim é um sonho realizado. Que legal, É que um legal, sonho realizado. que legal. Se realizando, né? Sim, esse realizando. Uhum. Porque se você Exatamente. tivesse em outra empresa, acho que você já não estaria, já estaria trabalhando, né? Ou 8 meses, né? Nossa, 4 meses, sim. 4 meses, né? CLT é Nossa, 4 meses. Ainda quem é funcionário público ainda consegue 6 meses. 6 meses. A gente fala dentro da maternidade é, que criar filhos não é só da mãe, é da sociedade. É da sociedade, perfeito. Eu fui numa feira que era crianças até 12 ou 13 anos não podem entrar. Como é que eu ia na feira sem o Jean? É totalmente ao contrário dos nossos pensamentos, né? Eu pedi autorização umas 2 semanas antes, consegui autorização para ir com o Jean e inscrevi o Jonas também na feira. Uhum, Chegando lá, primeira coisa, ele não pode entrar. Aí eu falei, eu pedi autorização para um dos uhum, organizadores da feira, tá aqui, ó, mostrei no celular. uhum, Mas aqui tem muito barulho. Eu falei, se eu ver que meu filho não tá bem, eu saio, mas aí é uma escolha minha. uhum, E aí lá dentro, assim, todo mundo ficava olhando, umas pessoas gostavam, ai, bebezinho, bebezinho, mas era totalmente novidade. E eu uhum. quebrei um ciclo Que legal, que legal. e geralmente as pessoas não aceitam.
Então, eu acho que tem que mudar algumas coisas. Uhum. Amamentar. Tem pessoas que se sentem constrangidas de ver uma mulher amamentando uma criança em público. Uhum. Mas é o alimento da criança, Uhum. né? Tem que normalizar isso, Entendi. entendeu? Uhum. Então, eu tenho atitudes que, como mãe, é, e perante a sociedade, Uhum. para ajudar as mães a serem mães, E né? refletir tudo isso, né, pelo A menos, né? refletir, começar a refletir, porque a gente Uhum. está em todos os lugares, as mães estão em todos os lugares. E se, Uhum. e se não pode, se um filho não pode entrar num lugar, uma mãe também não pode. Uhum. Entendi. Porque se a gente quer um futuro melhor, e essas crianças que serão os futuros, né? A gente precisa explicar para eles. Não ficar só na conversa, só no discurso, né? Tem que usar a Exatamente, prática mesmo. exato. Mas é interessante a gente refletir sobre isso, porque para a gente entender algumas coisas, né? Para a gente entender o que a gente quer mudar. Isso é até um papo, até para um outro Para outro. assunto, para uma live, alguma coisa assim, porque aí vai conversa, né? É, Porque você mexe com cultura, e cultura não é fácil mexer, né? não. Porque cultura, tá todo mundo na mesma situação. Todo mundo foi levado para essa cultura, né? Então a cultura, às vezes, só colocando a sementinha do questionamento. E o outro vai Que- indo. Quebrar ciclos é muito É, difícil. uhum, é E eu tô, muito difícil. eu tô tentando quebrar vários Uhum, agora com a uhum. maternidade. Uhum. Mas é interessante, é interessante. É um assunto bem interessante. E extenso também, né? Isso muito, vai papo para hora, para por horas. Aham, aham. Daiane, mas então, bem legal isso que você falou da questão do desafio, né? Que eu creio que é um desafio mais emocional, né? Uhum. Desafio mais, assim, da gente, no dia a dia de pensar. E isso é importante para tudo, porque a gente é o que a gente pensa, então a gente precisa tomar cuidado dos nossos pensamentos, porque o resto vai tudo depois dos pensamentos, né? E esses benefícios que você falou, eu creio mesmo que é incrível, né? Quem puder ter essa oportunidade, né? Sim. O empreendedorismo, ele ajuda nesse ponto, né? Ajuda, né? Porque a gente sabe, trabalhando para outra empresa, a empresa também tem as horas dela, o que ela precisa fazer, o que ela precisa lucrar, então é difícil. Então a gente precisa se ajudar a entender tudo isso, né? Sim. Mas o Tem os legal do dois empreendedor lados, né? Tem os é os dois dois lados. lados. Que a empresa, querendo ou não, ela tem a vida dela também. Independente de Sim, quem passa, de quem entra, ela precisa dar retorno. sim. Ela só Precisa ter o ajuda outro. financeiro, precisa ter o Precisa, não tem lucro. jeito. Não Não, tem opção. não vive, né? É, Aí, aí causa outros problemas também, é. né? Mas é legal a gente entender tudo isso, fazer essa reflexão. Eu tenho esse pensamento, né? É, e vou tentar o máximo possível realizar Proporcionar. isso, né? Porque eu acho que faz muita diferença. Até pensando nas crianças, até pensando em passar, não só criar o filho, mas também treinar, treinar para a vida. Eu acho que Sim. faz sentido a gente treinar nossas crianças também, Eles né? vivem de exemplo, né? É. As crianças são exemplo, então elas repetem padrões, né? Uhum. Elas imitam o que Sim, elas enxergam no dia a dia, elas crescem com isso, né? sem A gente dúvida. vê por nós, né? A gente foi quebrando esses ciclos, mas demorou um tempo, Sim, é, porque a gente vai imitando e vai fazendo aquilo que a gente vê, né? sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Daí, pra gente ir pro final aqui, né? Porque a gente até passou bastante tempo, né? Eu ficaria também bastante tempo aqui conversando. Mas falando do seu negócio, né? Quais são os próximos passos? O que você imagina do seu negócio, né? O que tem, assim, de pensamento para o futuro do seu negócio? Porque eu pergunto isso porque eu acho que é um grande ponto para as empresas dar certo. É sempre pensar no próximo passo, Sim. né? Eu mudei a cara da agência, né? Logo, tudo, antes de eu engravidar. Só que eu ainda não consegui explorar toda essa mudança, Uhum. porque eu mudei, né? E aí eu quis mudar, toda a cara da Viator e também eu acho que isso vai ser um dos próximos passos, Que legal. deixar ela bem direcionada, bem estruturada, com a Uhum. imagem dela. Uhum. Eu acho que é das primeiras coisas que eu vou fazer assim que eu conseguir me dedicar mais tempo para a Viator e depois que o Jean estiver na creche. Uhum. E eu tenho um projeto que eu iniciei, mas que eu não consegui dar continuidade, que foi viagem somente para mulheres. Ah, lembro. E eu quero focar nisso. Eu quero Uhum. fazer roteiros, eu quero fazer viagens, mas não de mulheres solteiras, não. Uhum. É uma viagem, de amigas, ah, de famílias, só Uhum. mulheres da família. Uhum. Porque quando mulheres se juntam, elas aproveitam a viagem de uma maneira diferente de quando viaja com o marido, Uhum. é, tem uma liberdade diferente, né? Uhum. Mas o que eu tento passar não é uma liberdade, para fazer festa, Sim, não sim. é esse tipo de coisa, né? Uhum. Então eu até fiz.
fechei pacotes, eu tinha um grupinho pro Peru Uhum. e a gente teve que cancelar em função da pandemia. Uhum. Então não saiu. E aí eu engravidei em seguida, e aí Uhum. acabou que tá parado esse projeto. Mas é uma das coisas que eu quero retomar e Legal. focar, é isso, fazer Uhum. grupos para mulheres. Quem Uhum. sabe agora, de repente, grupos para mães, Legal, legal. né? Uhum. Por que não, né? Por que não? Então, Uhum. agora que eu tô tendo essa experiência, é, agora eu tô em Pinda, mas eu quis vir sozinha com o Jean para ter essa experiência de viajar sozinha com uma criança, para poder repassar isso também para as passageiras que às vezes ficam Legal. inseguras de viajar com o bebê e ver que não é um bicho de sete cabeças, Que que é legal. possível, né? Isso que o Uhum. meu bebê é agitado, então, Uhum. é, para ir passando mesmo essas experiências. Então, eu acho que hoje a Viatori vai para um viés mais de é, focado na mulher, em famílias, mães, então eu acho que eu vou mais por esse caminho. Então, Que legal. os próximos passos vão ser esses. Que legal, que bacana, que bacana. Então, é por isso que eu falo, a empresa é a cara do dono mesmo, né? Né? É o que o dono quer contar da história, né? O que que ela quer passar a mensagem para o mundo. E aí faz isso através da sua empresa. Isso é Sim, bacana. E é bacana e é inteligente, né, Dani? Porque, assim, no meio de tanta concorrência, o ponto que o empreendedor tem que fazer é nichar, buscar o nicho, né? Buscar o nicho daquilo que ele gosta, principalmente. Porque no meio de tanta concorrência de tantas empresas grandes, você ser a principal pessoa que passa a mensagem, ó, aqui a gente trabalha com essa filosofia, a gente vai trabalhar com esse nicho, a gente sabe das dores desse nicho, a gente sabe dos desejos desse nicho. Então, eu tô aqui para falar, para ajudar nisso. Isso é sim. inteligente, porque todo mundo que pensar em viagem de mãe, em viagem de mulheres, vai pensar na Viator, É, né? E para exato. isso também precisa contar no Instagram, bastante isso, Sim. né? E é interessante porque hoje eu não estou postando nada no Instagram porque eu não estou podendo atender a demanda que pode vir. Então hoje eu Sim. estou muito quietinha, assim, só atendendo o que já está chegando. Aham. Mas após isso, o Instagram vai ser bem trabalhado. E o legal é que você vai poder contar essa história, É, essas experiências. Bem sim. legal, bem legal. Dani, bem bacana, bem bacana. O que que é mais gostoso de trabalhar no seu ramo, no seu nicho ou na sua empresa? O que que é mais legal de fazer? Eu acabo que eu viajo junto, né? Toda vez que alguém me pede um orçamento, e principalmente de lugares que eu não conheço, que eu preciso pesquisar, que eu preciso conhecer o lugar para poder Uhum, passar a informação completa, eu viajo junto. E vai uhum, aumentando a minha listinha de desejos entendi. de viagem. E aí eu monto para a pessoa como se fosse para mim. Uhum, Como é que eu gostaria de ser atendida? O que que eu gostaria de ver? Claro, né? Eu sempre foco também na pessoa. uhum, A pessoa pode ter desejos diferentes dos meus, uhum, mas eu penso com carinho. é, eu tenho certeza que ela vai gostar de ver isso. E uhum, então, para atender e realizar aquele sonho. Porque eu sei uhum, que viagem não é uma necessidade básica, uhum, né? Então, se a pessoa está né, apostando, me fugiu a palavra, está investindo numa uhum. viagem, e tem viagens muito caras, né? Então, se Sim, a pessoa está investindo naquela viagem, é porque é um sonho dela. sem dúvida. Então, poder realizar aquele sonho e depois ter um feedback, nossa, Dai, se não fosse você, eu não teria conseguido fazer essa viagem, teria realizado esse sonho. Ai, eu fico assim, ó, Que nas legal, nuvens. que legal, que legal. Nossa, bem bacana, bem bacana. Viajar junto e realizações. É, Bem legal, bem legal. Daiane, antes de eu fazer a última pergunta, gostaria que você passasse os seus contatos, redes sociais, Instagram. o Instagram é Viatori, com dois T's Uhum, e E no final, underline viagens. legal. No meu pessoal, eu falo, né, eu sempre posto alguma coisa de maternidade, que é da Uhum, IVES. uhum, E eu tenho o site, mas o site tá paradinho ali. Eu não estou uhum, alimentando, mas eu vou começar a alimentar. Um dos meus projetos também que eu quero começar a fazer agora com a maternidade é um blog legal. com maternidade e viagens. Uhum. O meu WhatsApp, que também é o meu contato para quem Da agência? da agência, é 51, o DDD Uhum, 98212 3333. legal. Então, Bem pode entrar em facinho? contato ali. Legal. O e-mail, que é o meu nome, Daiane, @viatori.com.br. Tá. Aí depois eu coloco aqui na descrição do vídeo tudo. Tá, Tá? perfeito. Daiane, vamos imaginar uma mãe que quer empreender, né? Só que ela tá visualizando esse caminho a seguir, ela já entendeu que talvez o caminho que ela quer seguir é esse do empreendedorismo, é esse de ter negócio próprio.
Justamente porque às vezes já visualizou, já estudou, né, que ela vai ter essa liberdade, só que ainda tá no medo, ainda tá naquele momento de falar: "Não, mas será? Será que dá pra ser assim, mãe empreendedora, será que dá?". Gostaria que você desse uma dica pra essa pessoa que tá nesse momento aí, né. Eu acredito que tem várias pessoas assim. Bom, eu acho que quando a gente começa, o financeiro é sempre, né, às vezes o start, né. Uhum. Para quem pode, no meu caso foi meio que no susto ali, né, porque eu saí, Sim, mas quem conseguir se planejar, se planeja financeiramente primeiro, legal. para conseguir, para não desistir, né, no primeiro aperto, porque quem começa ainda do zero, até ter um fluxo de cliente, dependendo do serviço, até se tornar algo, que vai girando automaticamente, que você não vai precisar ficar desesperado catando, assim, precisa ter uma reserva financeira. E a gente não é ensinado em nenhum lugar a questão financeira. Nós não Uhum. temos inteligência financeira. Hoje eu sigo muitos, eh, a que eu mais gosto é da Natália Arcuri, né? Uhum. Eh, Principalmente por ser mulher, né? Eu dou preferência para mulheres, principalmente. Uhum. Mas de ensinar a gente a pensar, né, que a gente precisa se planejar, que a gente tem que realizar os nossos sonhos, mas sempre com segurança. Então, começa a se programar financeiramente. Legal. O medo vai sempre existir em tudo que a gente fizer, a insegurança, se a gente vai conseguir ou não, se vai dar certo ou não. Mas tem que ir com medo mesmo, vai com medo mesmo. Uhum. Estuda, entra em contato com pessoas que têm um negócio parecido com o teu. Eu tenho agências de cidades diferentes que têm o mesmo perfil que a minha, que é home office, que é só ela, e a gente troca uma ideia, a gente Que legal. conversa, Uhum. para ver como é que tá, se o caminho que você está querendo trilhar, tá dentro mesmo, se é algo novo, né, que você não sabe Uhum. se vai dar bom ou não. Conversa com pessoas do mesmo nicho, eh, a gente não é só porque uma pessoa faz a mesma coisa que você, que ela é teu inimigo. Às Perfeito. vezes, tanto que quando eu não estava atendendo na gravidez, eu passei contato de outras agências. Podia ser Uhum. que clientes meus gostassem tanto que não voltassem a comprar comigo, né. Uhum. Mas a Sim. gente mas a gente tem que ter essa clareza do nosso trabalho, também de entender que as pessoas não são nossas inimigas. Às vezes podem ser concorrentes, mas a gente precisa conversar, Uhum. eh trocar uma ideia. Então, eu acho interessante isso também, né? Se você Legal. está querendo abrir um negócio, converse com pessoas que têm esse negócio, que trabalham nesse nicho, que você pode ter insight, talvez você não faça igual, mas que te dê uma clareza para você fazer algo bacana, mas diferente, Legal. né? Então, eu acho que é isso, basicamente. Cuidar da parte financeira e procurar ver pessoas que fazem a mesma coisa, para você ter insights e ter uma clareza maior. Legal. Legal, legal. E para mães? Para mães, É. Eh, se puderem, se tiverem, eh, né, esse apoio, no meu caso é o Jonas, né, o meu apoio, nesse primeiro momento os pequenos, né, eh, tentem conciliar a maternidade, por mais que seja um período mais difícil. Eu durmo Uhum. hoje muito menos do que eu dormia antes, isso que meu bebê dorme bem, Uhum. mas, pelas demandas, né, mas porque eu sei que passa muito rápido. 1 ano da nossa vida não é nada perto do primeiro ano do nosso bebê que tá ali aprendendo tudo, Nossa, é verdade. né. O que que é 1 ano para nós? Não Nossa, é isso é forte, nada, hein. Isso é 1 forte. ano não é nada. Mas para Então, criança, né. mas para Nossa. criança, e se você não puder ter essa oportunidade, se você precisar delegar os cuidados do seu filho para outra pessoa, porque realmente você precisa trabalhar, Uhum. os momentos que você tiver com seus filhos, que sejam de qualidade. Perfeito. Tirem o celular. Uhum. Eu sei que é difícil, que a gente está engolido na tecnologia, nas redes sociais. Uhum. Mas tentem, tentem. Não deixa seu filho brincar sozinho, brinque junto, porque são esses momentos que vão ficar na vida dele. Legal, legal. Bem bacana, bem bacana. Dani, parabéns pela história. Parabéns por Obrigada. todas as atitudes difíceis que você tomou durante a sua vida. Esses momentos aí que eu falo loucura, eu sempre falei loucura aqui no vídeo, mas eu gosto das pessoas loucas que fazem diferentes, né. Eu acho que para quem tem uma mentalidade empreendedora, o normal é um pouco, né, É, não dá é. tanta emoção. Não. Então, essa parte de loucura, quando eu falo,
Eu vejo isso com um bom olhar, né? Pessoas que pensam com a própria cabeça, que quer fazer do seu jeito. Isso para mim é muito importante, faz parte dos meus valores também, né? Parabéns por tudo, por se arriscar, né? E vá com medo mesmo. E parabéns por tudo, essa clareza que está tendo da maternidade, né? Fala isso no Instagram, fala mais no Instagram, fala mais no seu perfil, porque a gente precisa falar, né? Sim, Quanto mais eu estudo aqui no Projeto Empreender Mais para falar tudo aquilo que eu sei sobre empreendedorismo e autoconhecimento, de tudo aquilo que eu me transformei, eu sei que tem várias pessoas que têm algo para falar. Na verdade, são todas que têm algo para falar. sim. Então, se tiver a oportunidade, fala mais sobre maternidade, do seu ponto Pois de é. vista, porque não tem certo e não tem errado. Eu tenho vontade até de falar assim, mas acaba que Uhum, vai passando uhum. e vai ficando de lado, né? Mas esse é o dia a dia mesmo, do jeito que tá, na hora É, que tá, sei lá, caiu um insight, você fala assim, nossa, preciso falar isso, preciso falar isso. Eu é, falo isso porque eu trabalho isso também muito, né? Não, eu preciso falar. Porque, por causa do próximo, é a mensagem, né? é, A mensagem que você quer passar. Hoje a gente tem essa possibilidade. é, A gente verdade. precisa usar esse carinha aqui para justamente isso, falar com outras pessoas, mesmo que ela não te conheça, mesmo que às vezes passe 2, 3 anos sem se conhecer, mas às vezes uma coisinha que você fala, você pode ajudar a outra pessoa. E aí tem Isso é essa verdade. possibilidade. Mas E, parabéns, viu? e eu também queria aproveitar, eu sei que o tema é a parte mais, né, feminina da maternidade e tal, Uhum. mas como a gente se conhece há bastante tempo, e eu Uhum. conheço o Rick antes o Uhum. Rick, né, o Uhum. Henrique, mas para mim é o Rick. Uhum. Toda essa sua mudança também, todo o seu desenvolvimento é muito legal ter acompanhado toda essa sua mudança. Legal. Você está de parabéns pelo seu projeto de ter conseguido superar os seus medos, né? Que eram muitos. Uhum. Eu sempre achei a gente parecido, mas eu nunca tive a timidez que você sempre teve, né? Uhum. E a timidez às vezes nos trava de fazer muitas coisas que a gente gostaria. Você sabe Sem muito dúvida. bem disso, né? Travou por muito tempo. E você conseguiu tirar isso. Então, assim, ó, eu acho incrível mesmo de você ter perdido o medo do julgamento, de estar Uhum. aqui fazendo esse projeto muito legal e que eu tenho certeza que vai dar bons frutos e Uhum. continue que vai só dar bom, como diz lá no Sul. Vai Vai dar dar bom. bom. Que legal. Bacana. É bom ouvir isso. É bom ouvir isso. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigado por Tchau, ter tchau. investido esse tempinho aqui nesse projeto. Vou aprender mais. Tchau. Tchau.